Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Download da Notícia. Na rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, em breve FM 82.3. Download da Notícia. Falamos ao vivo aqui do 68º Congresso Estadual dos Municípios. A gente está aqui durante todo o Congresso mostrando a programação, trazendo entrevistas especiais para vocês. E agora a gente vai falar de um tema que realmente é a minha grande paixão. A gente vai falar de educação e de um projeto que deu muito certo no estado da Bahia. A gente espera que ele expanda para outros estados também aqui do Brasil. Eu converso agora com o Fernando Chacon, que é o criador desse projeto e vai contar pra gente como ele funciona e o porquê que a Bahia foi a escolhida. A Bahia já tem vários diferenciais e foi também a escolhida para esse projeto de tecnologia para as crianças. Seja muito bem-vindo, Chacon. Obrigado, Fabiana. Obrigado a todos presentes. Bem, a Bahia, a gente tem uma relação afetiva com a Bahia, eu e todos os meus sócios. Sempre enxergamos a Bahia como uma oportunidade de potencialização de desenvolvimento. E quando a gente pensou em levar tecnologia, lógica de programação, letramento digital para as escolas, nós entendemos que seria o Estado cujo IDEB é o IDEB que poderia ser melhorado e achávamos que a nossa metodologia é uma metodologia de potencialização de resultado para a cidade. Então essa foi a principal razão de a gente ter escolhido Salvador. Na época, Semineto era o prefeito, uma pessoa de um relacionamento muito fácil, muito acessível, e foi ele que startou todo o projeto para que nós tivéssemos o piloto e agora a implantação já há alguns anos em Salvador e algumas cidades da Bahia. Antecipando até a BNCC Digital. Exatamente. Nós nos antecipamos à necessidade de atender à exigência da grade. Temos um diferencial que eu entendo ser o grande diferencial da nossa plataforma e da nossa metodologia, que é o envolvimento dos professores, né? Então nós queríamos justamente um estado, um município que abrisse as portas para que a gente acessasse os professores, preparasse, treinasse, capacitasse os professores para que eles sejam um agente de transformação do letramento digital. A gente até conversava um pouquinho antes aqui e eu falava da importância de capacitar realmente os professores, que é um grande desafio. A gente ouve falar hoje muito nessa questão de dar acesso à tecnologia para as crianças, que é fundamental. Muitas já nascem, né, totalmente tecnológicas, mas se esse professor não for capacitado, a linguagem fica díspare. Acho que esse que é o grande ponto, né? Nós sabemos que as crianças, elas nascem com uma conexão com tecnologia muito diferente. Então, às vezes você vê uma criança pegando uma revista e passando o dedo como se ele quisesse fazer com que a figura se movimentasse. Então, ele entende como é que funciona. Agora, o nosso papel é levar a lógica que está por trás disso, né? Eu gosto de dar muito o exemplo de que no primeiro ano, quando as crianças ainda não estão alfabetizadas, a gente ensina para as crianças como é que elas se movimentam dentro de um labirinto, né, com as teclas do computador. Quando elas terminam de fazer a saída do labirinto, nós sugerimos a elas que elas construam seus próprios labirintos e depois construam a navegação de saída desse labirinto. Então, é interessante quando você vê a criança movimentando a seta para cima, seta para a direita, seta para baixo. Quando ele cai para a esquerda, ele tem que pôr para a direita, porque ele está para baixo. Então, o choque acontece, aí quando ele associa a lógica, dali para frente, o desenvolvimento dele começa a amadurecer. Então é esse tipo de coisa que faz com que, desde o início, a gente trabalhe com lógica e vá aprofundando com conhecimentos que levam a IA e robótica até o 8º, 9º ano do ensino fundamental. Agora você tocou num ponto fundamental, que é essa questão da inteligência artificial. Que antes a gente pensasse, assim, eu sou da geração que eu vi os Jetsons e achava que era algo realmente para o futuro. E a gente já viu que não tem nada mais de futuro. E a IA também já é uma realidade, e é uma realidade também para as crianças e para os estudantes. Tornar isso realmente, e a gente sabe que também é uma realidade,
em vários níveis de ensino, né? Porque a gente tem criança que tem muito acesso e tem criança que não tem acesso nenhum. Como é que a gente torna realmente de uma forma igualitária? A Tech4Kids ela prioriza a relação com as escolas públicas, justamente onde está o maior gap de investimento e de acesso. Então, o nosso foco é o desenvolvimento das crianças do ensino fundamental das escolas públicas. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que nós trouxemos todo o desenvolvimento da nossa plataforma, ela está lastreada nos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então a gente conecta com sustentabilidade, para que a criança já comece a se conectar com temas que sejam relevantes para a vida dela, e ao mesmo tempo vai trazendo todos os conceitos de desenvolvimento de soluções tecnológicas, chegando no uso de IA para o desenvolvimento de soluções tecnológicas e também soluções de robótica mais adiante. Então, quer dizer, a criança que faz todas as aulas do primeiro ano ao 9º ano, francamente dizendo, é uma criança quase que preparada, se ela quiser começar a trabalhar, a prestar serviço para terceiros, ela já está capacitada para isso. Então o letramento já foi completo. Perfeitamente. E é esse o grande diferencial? Esse é um diferencial, de novo, com o envolvimento forte dos professores, com uma melhoria do desenvolvimento dos próprios professores, que faz com que cada ano que eles se conectem com esse tema, vai melhorando a qualidade do ensino sobre o letramento digital. Então a própria qualidade dos alunos com o passar do tempo também vai melhorar bastante. Agora, a Bahia abraçou esse projeto, né, de vocês, e tem o projeto também de expandir para outros estados. Como é que está esse processo, Chacon? Nós estamos concentrados na Bahia pela única razão de que nós começamos lá e os prefeitos da região veem que Salvador está se desenvolvendo muito e estão indo atrás dessa solução também. Mas nós estamos com muitas conversas em muitos outros estados, inclusive no estado de São Paulo, com a oportunidade de também atender a grade nacional curricular, onde necessariamente eles têm que colocar o letramento digital, e a nossa plataforma hoje eu diria que é a plataforma mais adequada, mais preparada para se instalar em todos esses municípios e acelerar o conhecimento digital. A gente está num congresso de diversos municípios, né? E o que a gente, entrevistando vários prefeitos e secretários aqui, o que a gente observa é que assim, a realidade de cada município é única. Às vezes a gente pega um município com 10 mil habitantes, a gente pega um município com milhões de habitantes, então essas realidades também fazem com que cada um tenha um orçamento ali para oferecer o melhor ensino na educação. Lógico, tem a questão do governo do estado, tem os incentivos federais também, mas é possível um prefeito que seja um amante da educação como nós, um percentual da sua verba obrigatória para a educação bastante alto, bastante relevante. Com essa verba, eles podem, num primeiro estágio, fazer um investimento em hardware para as escolas, e nós entramos na segunda fase do investimento, que é o investimento em software, como é que ele usa aquele hardware que ele instalou. Quando o município tem um tamanho razoável, ele tem o potencial com seu próprio orçamento de contratar esse tipo de serviço. Quando ele não tem, ele poderia eventualmente acessar a verba federal para conseguir fazer para ter o acesso à Tech4Kids ou ao letramento digital. Então é acessível sim a todos os municípios, tem que ser um interesse da Prefeitura e da Secretaria de Educação, e a gente está à disposição para apresentar todos os caminhos possíveis para eles terem acesso. Justamente isso, né? Muitas vezes ele não sabe qual o caminho seguir e acha que está algo muito distante dele, e ele pode oferecer realmente um diferencial para a sua população. Perfeito. A gente tem ata de registro de preço já na Bahia, a gente tem toda a metodologia do processo licitatório para eles poderem fazer a concorrência e a contratação, e a ata de registro de preço para que todos os municípios daquela região possam também fazer a contratação, acelerando o processo e não tendo que fazer todo o processo, né? Um município em cada estado que faz o processo e registra a ata de preço faz com que todos os municípios tenham acesso à plataforma. Ô Ali, a gente consegue rodar o comercial sem o áudio, só pra gente, vou pedir pro Chacon explicando um pouquinho como é que funciona o processo, porque a gente tem que primeiro agradecer aqui o Chacon, que é o nosso patrocinador aqui do estande da Guardiã da Notícia, no 68º Congresso Estadual dos Municípios, e cada vez que a gente vê o vídeo, realmente a gente vê o envolvimento das... A gente falou da questão do professor estar envolvido em todo o processo, mas se a criança não gosta também não adianta, né? Outro ponto super chave, Fabi, que você está tocando, porque
A metodologia ela foi desenvolvida em cima de um método que se chama STEAM, que se trata, na verdade, nada mais do que envolvimento de conceitos de engenharia, processos matemáticos, processos de tecnologia. O que é, na essência, o STEAM? Ele é um processo de desenvolvimento de soluções de ensino que passam por projetos. Quer dizer, a gente não ensina o conteúdo pelo conteúdo, nós ensinamos o conteúdo através de um projeto. A criança se envolve num projeto, a solução desse projeto significa uma célula de conhecimento que ele absorveu. Então, essa é a maior forma de envolvimento das crianças, porque elas gostam de desenvolver soluções, né? De desafios, e são desafios muito interessantes, todos conectados à sustentabilidade. Então, isso faz com que haja realmente um grande envolvimento das crianças e uma empolgação de que a aula de tecnologia chegue. É como se estivesse participando de um videogame, que elas gostam tanto. Exatamente isso. É o videogame na vida real, onde ela é um membro ativo dessa atividade. A gente está vendo aí alguns, acho que são esses estágios que você está falando que elas passam, né? Perfeitamente. Você vê que como é que a gente costuma fazer? Desde o início, quando as crianças sequer alfabetizadas estão, elas estão acostumadas a colocar o dedo num tijolinho e carregar para um pedaço da tela. Então é o que a gente chama do building blocks, né? Quer dizer, eles conseguem construir solução arrastando quadradinhos e construindo uma lógica que pode ser, como eu disse, o próprio labirinto, mas pode ser uma solução de um projeto que eles estão arrastando blocos e encontrando a solução. E daí vai tendo a pontuação, né? O score delas ali, e elas vão se desafiando. Perfeitamente. E o professor, ele acompanha o desenvolvimento de cada tablet de cada aluno, ele sabe exatamente o que cada aluno está fazendo, qual a dificuldade ou eventual dificuldade que algum dos alunos possa ter encontrado. Então ele consegue deixar o computador dele ali até o aluno, ajudar o aluno na solução, volta para o computador, acompanha todo o desenvolvimento de solução. E o que a gente entrega para a escola e para a Secretaria de Educação? A gente entrega um conjunto de relatórios muito sólidos de conhecimento, de curva de aprendizagem, de quais são os pontos de atenção que precisam de reforço, quais são os pontos que foram mais fracos, ou que, enfim, que mais fácil foi de aprender. E a gente dá todos os instrumentos para a Secretaria de Educação e para as escolas performarem da melhor maneira possível. Esse projeto foi implementado em que ano, Chacon? Ele começou em 2020 como um piloto, afetado pela pandemia, claramente, né, 2021. Quando as aulas voltaram em 22, a gente continuou pilotando em Salvador para demonstrar a capacidade de adesão que as escolas tinham, que os alunos tinham de gerar interesse. E de 23 para frente a gente escalou. Hoje nós estamos com mais de 100 mil crianças na Bahia, já conectadas com a Tech4Kids. Agora todo mundo quer, né? A gente realmente tem o desejo de que todo mundo tenha interesse pela Tech4Kids. Esse projeto ele nasceu, eu venho de uma empresa que tinha um quadro de 6 a 7 mil funcionários só de tecnologia. Sim. E a gente tinha um gap de contratação em tecnologia muito grande. A gente tinha uma dificuldade de manter o quadro super atualizado. Então esse projeto ele nasceu de um sonho de nós, sócios, de encontrarmos uma solução que gere uma melhoria de aprendizagem para a escola, para os brasileiros, para colocar o brasileiro num nível de conhecimento de solução tecnológica que coloca ele à frente de pessoas de outros lugares do mundo. Esse é o nosso grande sonho. Agora, até no seu histórico de vida, né, profissional, sair do mercado financeiro e investir em educação, mostra que é realmente também uma questão de propósito, né? Querer ver esse mundo diferente. É exatamente isso. A gente acha que dá para colocar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa capacidade de realização a serviço de melhoria de qualidade de vida das pessoas, né? É assim que nasceu a Tech4Kids e a gente está muito feliz com o desenvolvimento dela. E observando realmente as deficiências do mercado, porque é isso, quanto mais alta a tecnologia, né, mais necessária se faz que essa conexão esteja presente o quanto antes na vida da criança, porque senão a gente realmente continua tendo um mercado de trabalho deficitário. A gente acredita que se nós começarmos a falar de tecnologia com as crianças na mais tenra idade, há uma capacidade, um potencial grande de que essas crianças, quando elas passarem para o ensino médio, elas comecem a ter interesse em continuar se desenvolvendo através da tecnologia. E, para aquelas que passarem para o ensino superior, tenham o sonho de continuar se desenvolvendo em tecnologia. Hoje, por incrível que pareça, ainda você tem a prioridade das crianças na hora de escolher o ensino superior para direito, para cursos que são aqueles cursos que a gente sabe que daqui a alguns anos vão desaparecer. Vão ter soluções muito diferentes das que a gente tem hoje, né? Então, a gente acredita realmente que se nós começarmos na mais tenra idade, a gente consegue fazer com que essas crianças se conectem com essa trilha de conhecimento da tecnologia.
Quero te agradecer a participação aqui no nosso estande da Guardiã, agradecer duplamente, primeiro pelo patrocínio, acreditar também no nosso projeto aqui de levar informação. Eu acho que a missão nossa também é levar informação para que as pessoas percebam o quanto isso pode mudar a vida delas. E principalmente pela entrevista aqui, e contar para a gente um pouco desse projeto tão incrível. Quero deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Fabiana, muito obrigado. Eu que quero agradecer vocês. Vocês disseminam conhecimento. Acho muito interessante o trabalho que vocês fazem para fazer com que todo o nosso esforço seja divulgado. E a gente está à disposição de todos os municípios que queiram conhecer a Tech4Kids, a capacidade de levar letramento digital para suas escolas, potencializar o desenvolvimento das crianças do ensino fundamental. A gente realmente tem uma predisposição e um esforço totalmente focado em escolas públicas no ensino fundamental no Brasil. Então, sejam bem-vindos à Tech4Kids, a gente está à disposição de vocês. A gente conversou com o Fernando Chacon, que é um dos fundadores da Tech4Kids, que é uma das nossas patrocinadoras aqui no nosso estande no 68º Congresso Estadual dos Municípios. A gente vai para um rápido intervalo e aqui na Guardiã é jornalismo regional com alcance global.